está nos assistindo presencialmente e pelas nossas redes sociais. Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, sexta sessão ordinária do mês de novembro de 2023. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, servidores da casa. E a você que está nos assistindo ao vivo. Ata eletrônica da 5ª sessão ordinária do mês de novembro de 2023, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cidade Ocidental. Abertura. 9 de novembro de 2023, às 9 horas. Encerramento, 9 de novembro de 2023, às 11 horas e 10 minutos. Mesa diretora. Presidente, Saulo Budin. Podemos. Primeiro secretário, João Lázaro Barros da Silva, do PP. Segundo secretário, Francilene Ramos dos Santos, professora Silene, PP. Lista de presença na sessão. Afonso Eduardo da Silva, Podemos. Cláudio Morlé de Paula Matos, Podemos. Daniel de Souza Lima, MDB. Francilene Ramos dos Santos. Frank Denis Costa Miranda, PL. José Divino dos Santos, PP. João Lázaro Barros da Silva, PP. Leandro da Silva Moura, PSDB. Ledir Martins Chaves Júnior, PP. Robson Medeiros da Costa, PP. Robson Ribeiro Campos, Republicanos. Ronaldo José Rocha Mota, Rony Gás, União. Saulo Budin, Podemos. E Sávio Monteiro Meirelles. Pequeno expediente. Abertura da sessão. Foi aprovado por unanimidade de votos a ata da 4ª sessão ordinária do mês de novembro de 2023. Matérias do pequeno expediente. Foram lidos requerimentos números 264/23, 267, 273, ambos 23. Foram lidos pareceres dos números 188, 189, 190, 191, 192 e 193, ambos 2023. Foram lidos projetos de decreto legislativo números 0923, 1023 e foram lidos em primeira discussão projeto de leis número 2377, 2378, 2383 e em segunda discussão os projetos de leis números 2376 e 2379/23. Lista de presença da ordem do dia. Afonso Eduardo da Silva, Podemos. Cláudio Morlé de Paula Matos, Podemos. Daniel de Souza Costa Miranda. Daniel de Souza Lima, MDB. Francilene Ramos dos Santos, PP. Frank Denis Costa Miranda, PL. José Divino dos Santos, PP. João Lázaro Barros da Silva, PP. Leandro da Silva Moura, PSDB. Ledir Martins Chaves Júnior, PP. Robson Medeiros da Costa, Podemos. Robson Ribeiro Campos, Republicano. Ronaldo José Rocha Mota, Rony Gás, União Brasil. Saulo Budin, Podemos. E Sávio Monteiro Meirelles, PSB. Matérias da ordem do dia. Primeiro projeto de lei número 2376/23, instituiu o Código Tributário do Município de Cidade Ocidental, autoria Poder Executivo. 13 votos, não havendo abstenção, resultado aprovado por unanimidade de votos. Segundo projeto de lei número 2379/23, dispõe sobre a criação e denominação da Escola Municipal e da outras providências. Autoria Poder Executivo. 13 votos, não havendo abstenção, resultado aprovado por unanimidade de votos. Terceiro projeto de lei número 2377/23. Dispõe sobre a inclusão do Dia do Rosário da Virgem Maria no calendário do município de Cidade Ocidental. A autoria, vereador Cláudio Morlé, do Podemos. Subscrito pelos vereadores Rony Gás, primeiro turno, 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de voto em primeira votação. Quarto projeto de lei número 2378/23. Fica denominado de
Pedro Juvencio dos Santos à quadra poliesportiva da Escola José Fernandes da Silva Neto e da outras providências. A autoria, vereador Saulo Budim, do Podemos. Subscrito pelo vereador Cláudio Morlé. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 2383/23 dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades escolares públicas e privadas a disponibilizar assento em locais determinados aos alunos com transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, no âmbito do município de Cidade Ocidental. A autoria, vereador Danielzinho Lima, MDB, vereador João Lázaro, PP, vereador Robson Medeiros. Do Podemos, 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Sexto requerimento, número 264/23. Requer que seja feito trabalho de troca de lâmpadas queimada no poste da Vila Militar, na SQ2, quadra 2, em frente à Casa 5. A autoria, vereador Pastor Léo Moura, PSDB. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Sétimo requerimento, número 267/23. Requer que seja feita a troca de refletores queimados na orla do Lago Jacob. A autoria, vereador Pastor Léo Moura, PSDB. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Oitavo requerimento, número 273/23. Requer que o Poder Executivo seja feito estudos para implantação de um hospital público veterinário de Cidade Ocidental. HVTGO, autoria, vereador Cláudio Morlé, Podemos. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Nono parecer, número 189/23. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ. Projeto de Decreto Legislativo número 0923. A autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CJR. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Décimo parecer, número 190/23. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ, Projeto de Lei Legislativo número 10/23. A autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CJR. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. 11º parecer, número 188/23. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CJR. 13 votos. Resultado aprovado por unanimidade de votos. 12º parecer, número 191/23. Parecer da Comissão de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. Educação. Projeto de Lei número 2383/23. Autoria, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. 13º parecer, número 192/23. Parecer da Comissão de Justiça, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. Educação. Projeto de Lei número 2382/23. Autoria, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. 14º parecer, número 193/23. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos, COF. Projeto de Lei número 2383/23. Autoria, Comissão de Justiça, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos. 13 votos, não havendo abstenção. Resultado aprovado por unanimidade de votos. O presidente convocou
O presidente convidou os vereadores Ledi Júnior, Rony Gás e Sávio Meirelles para compor a comissão escrutinadora para verificação da urna para dar início à votação secreta dos projetos de decretos legislativos. Foram lidos em primeira discussão, discutido com uma votação através de secreta e aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo de protocolo número 009/23, que outorga título de cidadão honorário do município de Cidade Ocidental, Goiás, ao senhor Marcelo Martins Araújo, do vereador Robson Campos. Foi lido em primeira discussão, discutido, votação através de secreta e aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo do protocolo número 010/23, que dispõe sobre a concessão de outorga título de cidadania ao senhor Marcelo Rodrigues de Souza e da outras providências, do vereador Robson Medeiros. Foi aprovado por unanimidade de votos a realização em uma sessão extraordinária, ainda na data de hoje, bem como a inclusão das matérias, ora aprovada em primeira discussão do presidente da sessão. Grande expediente. Explicações pessoais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente anuncia a ordem do dia para a próxima sessão. Entrará em segunda discussão os projetos de leis de protocolos número 2377/23, 2378 e 2383, ambos /23, bem como os projetos do decreto legislativo do protocolo número 009 e 010, ambos /23. E convocou para a segunda sessão extraordinária para o dia 10 de novembro de 2023, às 11h20, e encerra a presente sessão. Eu, Denise Ramos, transcrevi a presente ata. Eu, presidente, e nós, secretários, a subscrevemos. Presidente Saulo Budim, primeiro secretário João Lázaro Barros da Silva, segunda secretária Francilene Ramos. Ata eletrônica da segunda sessão extraordinária do mês de novembro de 2023, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cidade Ocidental. Abertura. 9 de novembro de 2023, às 11h20. Encerramento. 9 de novembro de 2023, às 11h50. Mesa diretora, presidente Saulo Budim, primeiro secretário João Lázaro Barros da Silva, do PP, segunda secretária Francilene Ramos, do PP. Lista de presença da sessão. Afonso Eduardo da Silva, Podemos. Daniel de Souza Lima, MDB. Francilene Ramos dos Santos, professora Silene, PP. Frank Denis Costa Miranda, PL. José Divino dos Santos, PP. João Lázaro Barros da Silva, PP. Leandro da Silva Moura, PSDB. Ledir Martins Chaves Júnior, PP. Robson Medeiros da Costa, Podemos. Ronaldo José Rocha Mota, Rony Gás, União Brasil. Saulo Budim, Podemos. E Sávio Monteiro Meirelles, PSB. Pequeno expediente. Abertura da sessão. Foi lido e aprovado por unanimidade de votos a realização da presente sessão, sem a leitura da ata anterior, por não ter tido tempo hábil em sua confecção. Matérias do pequeno expediente. Foram lidos em segunda discussão os projetos de leis dos protocolos número 2377, 2378 e 2083/23. E o projeto de lei de decreto legislativo dos protocolos número 009 e 010, ambos /23. Lista de presença da ordem do dia. Afonso Eduardo da Silva, Podemos. Daniel de Souza Lima, MDB. Francilene Ramos dos Santos, PP. Frank Denis Costa Miranda, PL. José Divino dos Santos, PP. João Lázaro Barros da Silva, PP. Leandro da Silva Moura, PSDB. Ledir Martins Chaves Júnior, PP.
Robson Medeiros da Costa, Podemos. Ronaldo José Rocha Mota, Rony Gás, União Brasil. Saulo Budim, Podemos e Sávio Monteiro Meirelles, PSDB. Matérias da ordem do dia. PSB. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei número 2377/23 dispõe sobre a inclusão do Dia do Rosário da Virgem Maria do calendário do município de Cidade Ocidental. Autoria, vereador Cláudio Morlé, do Podemos. Subscrito pelos vereadores Rony Gás. 11 votos, não havendo abstenção, resultado aprovado por unanimidade de votos. Segundo projeto de lei número 2378/23, fica denominado de Pedro Juvencio dos Santos a quadra poliesportiva da Escola José Fernandes da Silva Neto e da outras providências. Autoria, vereador Saulo Budim, do Podemos. Subscrito pelo vereador Cláudio Morlé. 11 votos, não havendo abstenção, resultado aprovado por unanimidade de votos. Terceiro projeto de lei, número 2383/23, dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades escolares públicas e privadas a disponibilizar assento em locais determinados aos alunos com transtornos de déficit de atenção e com hiperatividade, TDAH, no âmbito do município de Cidade Ocidental. Autoria, vereador Danielzinho Lima, MDB. Vereador João Lázaro, PP. Vereador Dr. Robson Medeiros, Podemos. 11 votos, não havendo abstenção, resultado aprovado por unanimidade de votos. O presidente convidou os vereadores Frank Denis, Pastor Léo e Rony Gás para comporem a comissão escrutinadora para verificação da urna para dar início à votação secreta dos projetos de decretos legislativos. Foi lida em segunda discussão, discutido e aprovado através da votação secreta. Por unanimidade de votos, o projeto decreto legislativo do número 009, que outorga título de cidadão honorário do município de Cidade Ocidental, Goiás, ao senhor Marcelo Martins Araújo, do vereador Robson Campos. Foi lido em segunda discussão, discutido em votação através da votação secreta e aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo de protocolo número 010/23, que dispõe sobre a concessão de outorga título de cidadão ao senhor Marcelo Rodrigues de Souza e da outras providências. Do vereador Robson Medeiros. Grande expediente. Explicações pessoais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou sessão ordinária para 11 de novembro de 2023, no horário regimental, salvo sessão extraordinária. Encerra a presente sessão. Eu, Denise Ramos, transcrevi a presente ata, eu, presidente, nosso secretário, subscrevemos. Presidente Saulo Budim, primeiro secretário, João Lázaro Barros da Silva, segunda secretária, Francilene Ramos dos Santos. Presidente, é o que tínhamos para ser lido hoje, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, vereadora. Antes de pôr as atas para votação, solicito ao serviço de secretaria que faça ressalva nas duas atas, que conste a votação exata dos dois projetos de decreto legislativo 09 e 010, por ser votação secreta. A ata da quinta sessão ordinária está em discussão, está em votação.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson Campos. Senhor presidente, caminho o meu voto favorável, o aplicativo está atualizando. Agora. A ata aprovada por unanimidade de votos vereadores presentes. A ata da segunda sessão extraordinária está em discussão. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Danielzinho Lima. Gostaria de votar favorável. Ok. Encaminho o meu voto. Quem é que está faltando? Daniel, deixa eu... A ata aprovada por unanimidade de votos vereadores presentes. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Bom dia, presidente. Bom dia, os nobres pares. Bom dia a todos os servidores dessa casa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Leitura das matérias do expediente. Entrará em discussão e votação requerimento 268/2023, de autoria do vereador Pastor Léo, do PSDB. Requer que seja feito trabalho de lâmpada no poste do Parque Estrela d'Alva 1, Rua 17, quadra 23, em frente ao lote 7. Requerimento 276/2023, de autoria do vereador Zé Divino, do PP. Requer a implantação de um quebra-mola na quadra 3 do Recreio Mossoró, em frente ao condomínio Privilagem, município Cidade Ocidental. Moção de congratulação e aplausos 277/2023, do vereador Saulo Bundim, do Podemos. Moção de apoio ao Congresso Nacional em defesa da competência legiferante. Só tem isso? Cadê o parecer? Entrará em discussão e votação parecer número 199 de 2023, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, destinada a apreciar os requisitos preliminares da denúncia oferecida durante o grande expediente da primeira sessão ordinária do mês de agosto do corrente ano, em face do vereador Robson Campos, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, o qual foi acusado de se utilizar das prerrogativas parlamentares para atribuir a outro vereador, sem, contudo, apresentar provas à prática de atos criminosos. Desta feita, em consonância com o parágrafo 2º do artigo 33 do Regimento Interno, procedemos com a audiência do vereador acusador, o qual ratificou a acusação nos seguintes termos: senhor presidente, versa a presente denúncia sobre os procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar praticado pelo vereador Robson Campos, o qual se utilizou indevidamente de suas prerrogativas parlamentares ao fazer o uso da tribuna deste parlamento para atribuir a prática de atos criminosos ao ex-presidente desta casa, acusando-o da prática de crime de apropriação indébita e impropriedade administrativa, sem, contudo, apresentar qualquer prova de suas alegações, conforme se depreende do discurso proferido pelo referido parlamentar durante a primeira sessão ordinária do mês de agosto
deste ano 2023. Desta narrativa, é possível constatar que a prova da presente acusação é oriunda do discurso do próprio parlamentar, ocasião em que venho neste ato ratificar a presente acusação. Eis que o vereador Robson Campos praticou ato incompatível com o decoro parlamentar, conduta que se adequa à situação prevista no artigo 33, inciso 1º do regimento interno desta Casa de Leis, devendo ser responsabilizado mediante a perda do mandato, conforme dispõe o artigo 30, mesmo diploma legal citado anteriormente. Ato contínuo, houve consenso entre os membros desta comissão e, por unanimidade de votos, deliberou-se pelo recebimento da denúncia, por intermédio do presente parecer, que ora submetemos a este plenário. Eis que a conduta praticada pelo vereador acusado, Robson Campos, é passível de responsabilidade nos moldes apresentados pelo vereador denunciante. Participaram da votação os vereadores Afonso Eduardo, presidente, pastor João Lázaro, relator, e Cláudio Morlé, membro. É o que tinha, presidente, para hoje. Não havendo mais matéria de expediente para ser anunciada, passo para a ordem do dia. As votações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson Campos. Senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, quero desejar a todos bom dia. Sim, mas está no grande expediente? Não? Oi? Ah, tá. Então eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência. Ah, igual pode ir. Entra em única discussão e votação, requerimento número 268, de autoria do vereador Pastor Léo, do PSDB. Requerimento de número 268 está em discussão, está em votação. Não, mas isso aqui, ó, esse processo, quando eu falar assim, está em discussão, você pede pela ordem. Entendeu? Tem que ler. A doutora você tem que ler. Não, isso aqui. Isso aqui. Vê se o Cláudio... Então, beleza. Requerimento aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Entre em única discussão e votação, requerimento número 276, de autoria do vereador Zé Divino, do PP. Requerimento de protocolo número 276 está em discussão, está em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Morlé. Senhor presidente, eu gostaria de votar favorável na matéria. Peço perdão às vossas excelências, porque eu estou tentando trazer uma pessoa que está lá no estado do Maranhão, hospitalizada. Precisa de uma cirurgia às pressas. Mas Deus está no comando. Desculpa, vossa excelência, em não ter, mas eu voto favorável na matéria. Devolvo a palavra.
Requerimento aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Entre a única discussão e votação, moção de congratulação e aplausos, número 277, de autoria do vereador Saulo Bundim, do Podemos. Moção de congratulação e aplausos de número 277 está em discussão. Está em votação. Já foi. Moção aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Começa daqui? A ata também depois? A ata. Não apareceu, já li. Tem. Ofício número 77, 2023. A Sua Excelência, o senhor Dr. Robson Medeiros, vereador presidente da CCJ, Câmara Municipal do Estado Ocidental, Goiás. Assunto, caminha discurso. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente e atendendo a solicitação de Vossa Excelência, encaminho a íntegra do discurso proferido pelo vereador Robson Campos, no grande expediente da primeira sessão ordinária do mês de agosto do corrente ano, o qual pode ser acessado, Nesta oportunidade, renovo os protestos de apreço e distinta consideração, permanecendo à disposição. Presidente Saulo Bundim. Despacho. Em substituição do vereador ao vereador presidente dessa comissão, Dr. Robson Medeiros, recebo o presente processo que se destina a apreciar a conduta descrita como incompatível com o decoro parlamentar, em face do vereador Robson Campos. Desta feita, designo reunião a ser realizada em 31 de agosto de 2023, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, para realizar a audiência do vereador acusador, qual seja o Dr. Robson Medeiros, nos termos do segundo do artigo 33, inciso do artigo 33 do regime interno. Expressa-se notificação ao vereador acusador, cientificando de que poderá ratificar a acusação, apresentando provas ou indicando meios de obtê-las, ou manifestar o propósito de retirar a denúncia na primeira sessão a seguir. Ocasião em que é efetivada a retratação pública, será arquivada a presente representação. Publique-se, cumpra-se. Gabinete da Presidência da Comissão, 30 de agosto de 2023, Afonso Eduardo da Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em substituição. Notificação. Natureza. Denúncia de quebra de decoro parlamentar em face do vereador Robson Campos. Notificante. Presidente em exercício da Comissão de Constituição e Justiça, em redação. Notificado. Vereador acusador, Dr. Robson Medeiros. Prezado senhor, vereador Dr. Robson Medeiros, a paz de cumprimentá-lo, faço uso do presente para cientificá-lo de que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reunirá na data de 31 de agosto do corrente ano, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, para realizar audiência em que Vossa Excelência será ouvido, ocasião em que poderá ratificar a acusação apresentando provas ou indicando meio de obtê-la sobre os fatos ou manifestar o propósito de retirar a denúncia, momento em que, efetivada a representação pública, será arquivada a presente representação. A presente notificação é acompanhada com remessa de cópia da denúncia e os documentos que instrui. Cidade Ocidental, Goiás, 30 de agosto de 2023. Afonso Eduardo da Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em exercício. Ata da reunião deliberativa, processo número 1, 2023. Aos 31 do mês de agosto de 2023, às 14 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a saber, vereador Afonso Eduardo da Silva, presidente em substituição, vereador pastor João Lázaro,
membro, e vereador Cláudio Morlé, membro suplente, a fim de realizar a audiência do vereador Robson Medeiros sobre representação oferecida durante o grande expediente da primeira sessão ordinária do mês de agosto do corrente ano, nos termos do parágrafo 2º do artigo 33 do Regimento Interno, em face do vereador Robson Campos, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Aberta a reunião, constatou-se a presença do vereador acusador Robson Medeiros. No ato contínuo, o presidente indagou ao vereador acusador se pretende ratificar a acusação ou manifestar o desejo de retratar, ocasião em que o nobre Edil ofereceu denúncia nos seguintes termos: senhor presidente, versa a presente denúncia sobre procedimento incompatível com o decoro parlamentar praticado pelo vereador Robson Campos, o qual se utilizou indevidamente de suas prerrogativas parlamentares ao fazer uso da tribuna deste parlamento para atribuir a prática de atos criminosos ao ex-presidente desta casa, acusando da prática do crime de apropriação indébita e improbidade administrativa, sem contudo apresentar qualquer prova de suas alegações, conforme se depreende do discurso proferido pelo referido parlamentar durante a primeira sessão ordinária do mês de agosto deste ano de 2023. Desta narrativa, é possível constatar que a prova da presente acusação é oriunda do discurso próprio parlamentar, ocasião em que venho neste ato ratificar a presente acusação. Eis que o vereador Robson Campos praticou ato incompatível com o decoro parlamentar, conduta que se adequa à situação prevista no artigo 33, inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Leis, devendo ser responsabilizado mediante a perda do mandato, conforme dispõe o artigo 30 do mesmo diploma legal citado anteriormente. Em seguida, o presidente consultou aos membros da comissão se a denúncia preenche os requisitos prévios para apreciação e, por unanimidade de votos, houve o consenso de que a mesma deve ser submetida ao plenário, eis que a conduta praticada pelo vereador acusado é passível de responsabilidade. Em continuidade, o presidente determinou a expedição de parecer transcrevendo a íntegra da denúncia ofertada neste ato, para deliberação plenária. Nada mais, havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constatar lavrada a presente ata, que segue assinada pelos vereadores membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e do vereador acusador. Vereador Afonso Eduardo da Silva, presidente de substituição, vereador Cláudio Morlé, membro, e vereador pastor João Lázaro, membro, e vereador Dr. Robson Medeiros, vereador acusador. Parecer da CCJ, protocolo número 129, 2023. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, destinada a apreciar os requisitos preliminares da denúncia oferecida durante o grande expediente da primeira sessão ordinária do mês de agosto deste ano, em face do vereador Robson Campos, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, o qual foi acusado de se utilizar das prerrogativas parlamentares para atribuir a outro vereador, sem contudo apresentar provas à prática dos atos criminosos. Desta feita, em consonância com o parágrafo 2º do artigo 33 do Regimento Interno, procedemos com a audiência do vereador acusador, o qual ratificou a acusação nos seguintes termos: senhor presidente, versa a prática denúncia sobre o procedimento incompatível com o decoro parlamentar, praticado pelo vereador Robson Campos, o qual se utilizou indevidamente de suas prerrogativas parlamentares ao fazer uso da tribuna deste parlamento para atribuir a prática de atos criminosos ao presidente desta casa, ex-presidente desta casa, acusando da prática de crime de apropriação indébita e improbidade administrativa, sem contudo apresentar qualquer prova de suas alegações, conforme se depreende do discurso proferido pelo referido parlamentar durante a primeira sessão ordinária do mês de agosto deste ano de 2023. Desta narrativa, é possível constatar que a prova de apresentação da presente acusação é oriunda do discurso do próprio parlamentar, ocasião em que venho, neste ato, ratificar a presente acusação. Eis que o vereador Robson Campos praticou ato incompatível com o decoro parlamentar, conduta que se adequa à situação prevista no artigo 33, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, devendo ser responsabilizado mediante a perda do mandato, conforme dispõe o artigo 30, mesmo diploma legal citado anteriormente. Ato contínuo, houve o consenso entre os membros dessa comissão e, por unanimidade de votos, deliberou-se pelo recebimento da denúncia por intermédio do presente parecer, que ora submetemos a esse plenário. Eis que conduta praticada pelo vereador acusado, Robson Campos, é passível de responsabilidade nos moldes apresentados pelo vereador denunciante. Participaram da votação os vereadores Afonso Eduardo, presidente, pastor João Lázaro, relator, e Cláudio Morlé, membro.
Sala da comissão, em 31 de agosto de 2023. Vereador Afonso Eduardo da Silva, presidente de substituição. Vereador pastor João Lázaro, membro. E vereador Cláudio Morlé, membro. Presidente, é isso. A denúncia está em deliberação. Põe em deliberação, está em discussão. Vai pedir pela ordem, não? Pela ordem. Pela ordem, vereador Robson Campos. Senhor presidente, senhores e senhoras. Senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, gostaria de novo desejar um bom dia a todos. Senhor presidente, ainda em tempo, gostaria de solicitar de Vossa Excelência, se for possível, que remeta ao meu gabinete a cópia do relatório ora feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E como eu já noticiei mais cedo, é triste essa situação, porque o que acontece? Existe a questão da irregularidade das contas dele, entendeu? Foi julgado irregulares as contas dele. A princípio, tinha a imputação de débito, que ao recorrer, a imputação de débito caiu para a multa, mas está lá, entendeu? Está lá no portal do TCM, é claro, para todo mundo ver. E as questões das provas com relação aos outros fatos, a gente vai estar apresentando dentro da comissão que hora vai ser sorteada nessa sessão. E assim, é lamentável porque a gente entra no portal da transparência para poder, da Câmara Municipal, por exemplo, e a gente vê as notas de empenho da Câmara e a gente vê lá as despesas, horas deixadas pelo vereador que antecedeu Vossa Excelência. E é bem claro que lá está escrito que as despesas que a gestão de Vossa Excelência pagou é referente à gestão passada. E quando você deixa de pagar as contribuições, aí tem a questão do INSS, tem a questão do RPPS, consignado e algumas outras coisas, enfim, você deixou de exercer a sua função. E quando você deixa essa dívida para o governo passado, para o gestor passado, você incorre em algumas penalidades. Então, assim, a gente fica triste porque era uma coisa que não era nem para ter andado, e é notório de Vossas Excelências, e a gente vai apresentar aqui as provas que estão lá no portal da transparência, que são a questão dessas notas empenhadas e com a ressalva dos exercícios que passaram. Por exemplo, tem uma nota lá do INSS de R$ 71 mil, onde essas notas é bem específica, que a gestão de Vossa Excelência coloca lá que está pagando essa contribuição que era para ser repassada ao INSS, que era para ser passado na gestão anterior e foi passado na gestão de Vossa Excelência. A não ser que ele tenha deixado dinheiro em caixa. E aí a gente vai fazer as solicitações necessárias para saber se na posse de Vossa Excelência, quanto de recurso ele deixou para poder pagar esse montante que ele deixou de uma gestão para outra. E é claro, se ele deixou esse recurso, aí sim, eu acho justo todo o processo, tudo que está ocorrendo, que aí eu acredito que é uma responsabilidade minha mesmo. Mas se ele não deixou esse recurso para poder pagar esses impostos e outras dívidas que a gente pôde analisar lá no portal da Transparência,
com notas de empenho da gestão passada. Aí a gente vê que realmente, algo aconteceu de errado. Então, assim, a gente fica triste, mais uma vez, igual está falando aqui. Existe no TCM, sim, uma conta julgada irregulares. A princípio, a conta era pela imputação de débito. Houve o recurso, depois, em 2021, houve o recurso. E o recurso tirou a imputação de débito e colocou a multa. Se eu não me engano, no valor de R$370 mil. R$370, aliás. Mas, assim, está lá, é claro. Então, a gente, entendeu? A gente fez aqui o nosso trabalho, fez o nosso papel. Eu acho que a preocupação nossa aqui é zelar pelo bem público, zelar pelo recurso que não é nosso, porque quando a Vossa Excelência paga uma coisa que não era da sua responsabilidade, para pagar uma coisa, isso não estava programado. Isso não estava programado nem nas leis orçamentárias municipais e nem programado quando Vossa Excelência assumiu. Porque quando você extrapola esse limite, isso aí tinha de estar constando na lei orçamentária anual. Essa previsão. E também não tem essa previsão dentro da lei orçamentária. É o que caracteriza, supostamente, o artigo 29A da Constituição Federal. O que fala o artigo 29A? Gasto superior ao limite constitucional estabelecido. Isso é claro lá. A gente não pode fazer as coisas para o calor. É uma coisa que é clara. Imputou o crime. Na hora do calor da coisa aqui, a gente até fala coisa que não é para falar. Mas eu só citei que ele cometeu em uma única vez. Mas os outros tudo foi suposto. Então, assim, fiz o meu papel, entendeu? Fiz o meu papel, que é de fiscalizar, que é de mostrar, porque, ainda que seja R$1, não é nosso. Ainda que seja 2, não é nosso. Então, nós estamos aí na iminência de Vossa Excelência, no primeiro mandato, já iniciar uma obra dessa Câmara aqui, praticamente fazer uma Câmara nova. E a outra gestão passou, isso em um mandato de 1 ano. E o outro gestor passou 2 anos e deixou essa dívida que está lá no portal da transparência, nem eu que estou falando não. Se pegarem as notas lá, as notas falam que Vossa Excelência pagou imposto da gestão passada. Quer dizer, a gestão passada não se organizou e deixou esse montante para Vossa Excelência pagar. E o que é isso? Você não tem de se programar dentro do seu mandato para pagar. Ele teve 2 mandatos para fazer isso, ou no segundo mandato até corrigir o mandato anterior, e isso não foi feito. Muito pelo contrário. Concede a parte, não, vereador? Concedo a parte do vereador Sávio Meirelles. Só para dizer, não, vereador Robson Campos, eu, companheiro de Vossa Excelência, de bancada, amigo, pessoal, todos que a gente tem um carinho enorme, só dizer que eu entendo, Vossa Excelência, a preocupação com o erário público, principalmente aqui da Casa de Leis, que a gente tem que fiscalizar primeiramente aqui, que é onde que a gente trabalha, é onde que a gente foi eleito para defender a população, fiscalizar e legislar. A principal função do vereador é fiscalizar, depois legislar, os dois juntos. Dizer, vereador Robson Campos, que Vossa Excelência, eu acho que nós deveríamos fazer uma reunião com todos os vereadores, que eu acho que Vossa Excelência foi uma palavra errada, talvez, que colocou, mas talvez, na época, que Vossa Excelência, não sei se tinha informação, que estava no percurso do TCM, que podia sair, depois ele entrou com recurso e caiu essa palavra que Vossa Excelência falou. Talvez, no momento que Vossa Excelência falou, talvez podia estar realmente tomando esse rumo. Mas eu quero dizer a todos aqui que realmente teve muitos erros. Prova disso que nós fomos prejudicados. Falei com o presidente Saulo, liguei para ele na hora, no mês de janeiro, que eu estava precisando comprar uma peça para o trator lá na fazenda, estava lá em Goiânia, lá na Tratotem, e passei a maior vergonha da minha vida.
porque o ex-presidente não pagou, descontou o meu salário e não passou para o Sicredi. E tem aqui, eu tenho prova. Agora, esse eu tenho prova, está aqui no meu telefone, a mensagem me cobrando. Não é só isso, não. E o presidente já me passou as outras coisas que ficou devendo. O próprio presidente me passou a despesa que ficou. Então, realmente, tem eu. Não é Vossa Excelência. Não, passou o que o senhor teve que pagar, que ficou da gestão passada. A gente conversando, no seu gabinete, você falou que tinha ficado tanto para me pagar. E que o senhor pagou. Então, eu não estou aqui mentindo. Então, eu quero dizer, Vossa Excelência, que não foi só INSS, não foi só o imposto de renda, teve também o desconto do banco Sicredi, que descontou da nossa conta do consignado e não passou para o banco. E meu nome ficou sujo. Meu nome foi para o Serasa, que nunca tinha ido, foi para o Serasa, vereadora Silene. Meu score, que era de 970, agora está 400, por causa disso. Não consigo financiar nada. Nem um carro para minha esposa que eu estou querendo financiar, não consigo. Devido a isso. Então, assim, são ações que prejudicam não só a casa, mas prejudicam todos nós. Então, eu faço coro a Vossa Excelência, vereador, precisar da minha ajuda, precisar da minha lealdade, e eu tenho certeza que tudo se ajeitando, conversando, esclarecendo, não vai, a Casa de Deus, os 15 vereadores aqui são muito inteligentes, sensatos, são pessoas capacitadas para estar aqui, e irá, de acordo com Vossa Excelência, realizar tomar uma ação em conjunto para que não tenha prejuízo nenhum para nenhum dos pares. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Agradecer o vereador por ter me aparteado. E assim, e Vossa Excelência traz uma denúncia que até então nem eu sabia, porque foi essa questão aí de o seu pagamento não ter saído por conta que ele pegou e, entendeu? Então, quer dizer, você vê aí que é algo que nem pode acontecer. Isso com nós aqui, com o vereador. Você vê que o vereador não teve essa preocupação com outro companheiro que é o vereador dele. A partir do momento que ele, claro que tem outras coisas mais também, que depois, se esse trem não tivesse andado, mas agora a gente vai ter que ficar se aprofundando. Eu acho que o único prejudicado maior nisso aí vai ser o próprio vereador. Porque ele está atribuindo uma denúncia que fizeram aí na página do radar, como se eu tivesse feito a denúncia lá. Eu não fiz denúncia nenhuma, entendeu? Como falei, tudo é transparente. Anteriormente, já tinham feito aqui na porta da Câmara a questão lá dos pães, lá o que tinha acontecido. E naquilo lá ainda tinha outras denúncias com relação àquilo lá. E nem por isso a gente aqui tomou alguma providência. Mas com relação, aí as coisas acontecem dentro aqui, da Câmara de Vereadores, debaixo do nosso nariz, e a gente vê que sim, tem algo irregular, supostamente irregular. Então a gente fica preocupado, porque a partir do momento, porque na legislatura passada a gente passou algumas dificuldades aqui, gabinete que não tinha um ar-condicionado, carro precisando da manutenção, uma viagem, às vezes que a gente ia para Goiânia, chegava lá, em Goiânia, você fazia a requisição da diária para subsidiar ali a sua ida a Goiânia, e lá no caminho você recebe a ligação que o presidente não pode pagar porque não tem recurso. Então, assim, aí, para onde foi o recurso? Então, assim, é complicado. Então, essas coisas a gente tem de analisar, porque, por mais que a gente vê que base, oposição e tudo, mas a gente está falando aqui de Câmara de Vereadores, nós estamos falando aqui de um recurso que o cidadão paga um imposto lá. Esse duodécimo, nós aqui somos empregados do povo. E o povo nos paga aqui justamente para isso, para saber para onde foi o recurso. Entendeu? Então, assim, se o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município, que se trata de um tribunal, julga irregular uma conta, quem somos nós aqui para dizer que a conta está... No caso do gestor do município, que é o caso do prefeito, é uma coisa. Mas no caso dos vereadores, não. Entendeu? A conta está lá, foi julgada irregular. Cabe recurso, mas foi julgada. Que jeito que é esse recurso? De que forma que é esse recurso? De que forma que vai se dar? Até lá, houve um recurso, e o recurso foi negado. Diminuiu, só mudou de imputação de débito
para a multa. Mas houve, preliminarmente, houve o julgamento pela a irregularidade das contas e a imputação de débito que caiu para a multa, acho que, se eu não me engano, no valor de R$370. Então, assim, fiz o meu trabalho, fiz o que tinha de ser feito, vou continuar fazendo, entendeu? Eu acredito que mais intensamente, porque eu quero aquelas denúncias, anteriormente no radar foram feitas das denúncias, que estão da limpeza desse carpete aqui, a questão da limpeza desses bancos aqui, os valores exorbitantes. Vou querer saber as empresas, vou pedir notas de empresa, vou pedir tudo, vou querer saber. Porque tem coisas que não tem cabimento você pagar R$62 mil para limpar esses bancos aí. Que se juntasse e me chamasse, eu limpava até de graça. E limpar esse carpete e pagar outro valor exorbitante. Sem se falar de outras coisas que aconteciam aqui, como essa contratação de empresa. O cara abre a empresa em março e é contratado em abril. Como é que funciona isso? Ainda mais tem de saber o capital social dessa empresa, para saber se ela tinha condições, se ela desse um prejuízo de R$62 mil, se ela tinha uns R$62 mil para poder bancar isso aí. Então, isso aí tudo a gente vai querer ver, analisar. Então, o que era um cubinho de gelo pode se tornar no iceberg. Então, fica aqui a palavra desse vereador, né? Só peço que, se possível, Vossa Excelência manda a cópia do relatório para o meu gabinete e a gente vai tomar as medidas que sejam necessárias dentro da legalidade. No mais, devo a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson Medeiros. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, servidores dessa Casa de Leis, o público aqui presente, também quem nos acompanha através das redes sociais. Senhor presidente, o que está em discussão aqui hoje não é a conduta do ex-presidente dessa Casa de Leis. O que está em discussão, nesse momento, é a conduta do senhor vereador vice-presidente das Casas de Leis, vereador Robson Campos, acusado de se utilizar das prerrogativas parlamentares para atribuir a outro vereador, sem apresentar provas, a prática de atos criminosos. Isso aqui, o nosso regimento interno, coloca essa conduta como passivo de perda de mandato. Falou-se muito aqui sobre a gestão do ex-presidente Erasmo Carlos, referente ao ano 2022, o ano passado, que teria deixado dívida, que isso e que aquilo. Eu estou em mãos aqui, senhor presidente, com acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, acórdão número 07955/2023, a primeira Câmara, referente ao processo 918/2023, que trata justamente do julgamento das contas do ano 2022, de responsabilidade do senhor Erasmo Carlos Costa Barros. Peço que conste aqui nos anais dessa Casa de Leis, senhor presidente. As contas do ex-presidente referente ao ano passado está aprovada. Aprovada com uma única ressalva, vereador Clauber. Ressalva número 11. Vou ler aqui para vocês. A ressalva número 11, ela trata de despesa empenhada acima do valor do duodécimo. Pasmem, R$ 4.056,72. As contas do ex-presidente dessas Casas de Leis, referente ao ano 2022, está aprovada pelo TCM, com a única ressalva de ter deixado despesa empenhada acima do valor do duodécimo, ou seja, da receita, no valor de R$ 4.056,72. Por isso, a ressalva do TCM decorrente da insignificância do valor. E falo mais, as contas de 2021, que foi objeto da publicação lá na página Paga Radar Ocidental, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ela apontou 3 irregularidades. Uma foi sanada, o ex-presidente foi acusado de pagar subsídios aos vereadores acima do que era previsto em lei,
ele conseguiu provar que o tribunal não estava levando em conta, em consideração, o texto de férias pago. Essa foi sanada, não foi nem ressalvada, foi sanada. A outra foi ressalvada. A outra foi ressalvada. E a que ficou, a única irregularidade que está lá, que está sendo objeto de recurso, é justamente essa irregularidade. Em 2021, segundo o tribunal, ele empenhou valores acima das receitas, acima do duodécimo. Então, se 2022, eu estou com o acórdão aqui, datado do dia 20 de outubro, agora, do mês passado. Se em 2022 o Tribunal de Contas ressalvou essa irregularidade, dele ter empenhado valor superior ao duodécimo, a receita, então, ao meu ver, acho que precisa ser advogado, que com esse precedente, 2021 também vai tirar essa irregularidade e vai ser ressalvado. Então, não há que se falar em contas julgadas regulares. Então, senhor presidente, que fique bem claro aí que a conduta que está sendo objeto de discussão nesse momento é a conduta praticada, lamentavelmente, pelo nosso vice-presidente, o vereador Robson Campos, que naquele momento imputou ao ex-presidente o crime de impropriação indébita e improbidade administrativa. Isso está consignado em ata, está registrado nos anais dessa casa, tem um vídeo gravado, então é essa conduta que está sendo apurada. Enquanto advogado, eu defendo o amplo direito de defesa, o respeito ao contraditório, e é isso que essa Casa de Leis está fazendo aqui hoje, dando oportunidade para o vereador Robson se defender, apresentar suas provas. Em relação ao ex-presidente Erasmo, repito, está aqui aprovadas as contas de 2022, com a ressalva de R$4.000, e 2021 está em fase de recuso. Das 3 irregularidades apontadas, uma foi sanada, a outra ressalvada, e a única que ficou é justamente essa situação de escrever em resta a pagar valores acima do duodécimo, né, empenhar valores acima da receita, mas como eu já falei, como 2022 já foi ressalvada, tudo indica que ainda esse ano o tribunal vai apreciar as contas de 2021 e o presidente vai ter suas contas aí aprovadas. Sem mais, senhor presidente, eu vou pedir licença para me retirar do plenário, porque conforme dispõe o decreto 201/67, na qualidade de vereador acusador, eu estou impedido de votar e compor a comissão processante. Sem mais, eu vou para a Vossa Excelência. Denúncia está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os que discordarem se manifeste. Você não pode voltar. Solicito ao primeiro secretário que faça a contagem dos votos. Presidente, 8 votos, né? Você não conta. 8 votos. 6, 7, 8. 8 votos a favor e 2 contra. Do vereador Salvio Meirelles, do PSB, e do vereador Frank Dennis, do PL. Denúncia aceita por maioria de votos dos vereadores presentes. Agora tem que fazer a comissão, né? Suspende não. Eu queria aqui convidar 3 vereadores para acompanhar: o vereador Frank, o vereador Clauber e o vereador Pastor Léo. É que esses 3 é para acompanhar o sorteio para a formação da comissão processante.
Conforme o sorteio, o primeiro sorteado, vereador Zé Divino, o segundo sorteado, vereador Sávio Meireles. Aí. Terceiro nome, pastor João Lázaro. Essa agora é certa. Essa acompanhei. Agora, já estão nomeados para compor a comissão processante o vereador Zé Divino, vereador Sávio Meireles e vereador pastor João Lázaro. E agora depois você tem que reunir e fazer uma votação entre vocês, a presidência e o relator. E, não havendo mais ordem do dia, passo para o grande expediente. Então, seguindo a ordem de inscrição, vereador Robson Medeiros. Permissão para usar a tribuna, senhor presidente. Permitido. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, o público aqui presente, também quem nos acompanha nesse momento aí pela página oficial da Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres pares, na data de ontem, a página Paga Radar Ocidental publicou uma matéria falando que o ex-presidente dessa Casa de Leis, vereador licenciado, atual subprefeito do Jardim ABC, Erasmo Carlos, teve as contas julgadas regular, que deverá ficar inelegível, que não pode se candidatar no ano 2024, e que as suas contas do ano 2022, o ano passado, também deverá ser rejeitada. Estou aqui em mãos, senhor presidente, e peço que conste aqui nos anais dessa Casa de Leis, com acordo número 07955/2023, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, referente à prestação de contas da gestão do ano 2022 do senhor Erasmo Carlos, datado aqui do dia 20 de outubro de 2023, aprovadas com uma única ressalva, qual seja, empenhar despesa superior ao valor do duodécimo da Receita. Pasmem. No valor de R$ 4.056,72. R$ 4.056,72. Então, senhor presidente, diante do valor insignificante, o tribunal entendeu por simplesmente ressalvar essa irregularidade e aprovar as contas do ex-presidente referente ao ano passado, o ano 2022. Em relação a 2021, primeiro ano de sua gestão à frente dessa Casa de Leis, o tribunal apontou 3 irregularidades. Uma, pagar subsídio aos vereadores acima do valor permitido em lei, que depois foi demonstrado que se tratava de um erro contábil, porque o tribunal deixou de totalizar ali o valor pago a título de 1/3 de férias, e essa irregularidade foi sanada. Não foi ressalvada, ela foi sanada, ou seja, deixa de existir. Em relação a outra irregularidade, o tribunal ressalvou e ficou apenas uma única irregularidade, que é justamente essa, lá em 2021. Empenhar despesa superior ao valor da Receita. Mas como 2022 o tribunal já ressalvou, nesse acordo que eu acabei de fazer referência datado do ano passado, envolvendo o mesmo gestor, a mesma pessoa, então abriu precedente, tudo indica que, na análise do recurso interposto por Erasmo, o TCM Goiás vai também ressalvar essa irregularidade e aprovar as suas contas. Mas, senhor presidente, vindo de onde veio essa matéria, da página Paga Radar Ocidental, não há de se estranhar. É uma página que está a serviço da oposição, faz de tudo aí diuturnamente para atacar aí a gestão do prefeito Fábio, atacar essa Casa de Leis, os vereadores da atual legislatura,
Mas uma página que está à frente lá, o seu Wendel Gomes e o Marcelo Radar. Marcelo Radar foi candidato a vereador, vocês sabem quem é, se lembra? Ele, eu acho que não teve 100 votos. Hoje nem suplente ele é, porque o partido dele não conseguiu atingir sequer a média, o coeficiente eleitoral. Esses dois que foram indiciados pela Polícia Civil, acusados de cometer tentativa de extorsão em face de um ex-vereador dessa Casa de Leis, para que eles não publicassem uma matéria em face desse vereador. O Ministério Público do Estado de Goiás foi lá e ratificou o indiciamento, fez a denúncia, ofereceu a denúncia para a Justiça. Tentativa de extorsão. O Wendel Gomes Marcelo Ferreira pedindo dinheiro a um ex-vereador para segurar uma matéria. O juiz entendeu em sede de sentença que não era tentativa de extorsão, que aquilo ali se configurava o verdadeiro 171, o famoso estelionato. Então, são essas pessoas que estão aí direcionando o canhão, atacando diuturnamente a gestão do prefeito Fábio. Ontem o ex-presidente Erasmo, e amanhã pode ser qualquer um de vocês, qualquer um cidadão de bem do nosso município. Que essa é a forma operando desses dois cidadãos ditos de bem. Mas, senhor presidente, a justiça será feita, o ex-presidente já está tomando as medidas legais cabíveis, e a verdade, sem sombra de dúvidas, virá à tona. Sem mais, senhor presidente, agradeço aí pelo espaço, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Acabou a bateria, não foi? Mas não tem como eu controlar. Mais ninguém vai fazer uso da palavra, não? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para as explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra em explicações pessoais, nem matéria para ser anunciada para a próxima sessão, convoco sessão ordinária para o dia 1º de dezembro de 2023, horário regimental, e dou essa sessão por encerrada.